Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Verdade. Nosso Papo de Verdade é composto pelo Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília, que fica na EQS 314 aqui na capital federal. Reverendo Guilherme, Reverendo Timóteo, Reverendo Daniel Piva, eu, Reverendo Leonardo Sayum, estamos ali sempre prontos para te receber. É uma grande alegria andarmos juntos na Igreja Presbiteriana de Brasília e o objetivo do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast, é pensarmos sobre a mensagem de Jesus e a relevância dessa mensagem para os dias de hoje. Seja muito bem-vindo. Bom, nosso tema hoje é como interpretar corretamente, não se esqueça do detalhe, corretamente a Bíblia. Nós estamos experimentando uma coisa bastante interessante. A pandemia, ela trouxe uma multiplicidade, né, de cursos e pessoas falando sobre a Escritura Sagrada nas redes sociais. Já, obviamente, havia um espaço na televisão, mas ele era restrito, porque é muito caro, né, uma produção de televisão. E depois da pandemia, durante a pandemia, né, se percebeu a importância e o alcance das redes, e depois da pandemia, então, isso se alastrou e o volume de pessoas que buscam ensinar outras pessoas a interpretar a Bíblia, principalmente nas redes sociais, é muito grande. E nós sabemos que isso tem uma série de fatores. Então, você que nos acompanha hoje aqui no nosso podcast vai poder perceber nossa preocupação, também nossa alegria diante desse desafio. Como interpretar corretamente a Bíblia. Vamos começar aqui com o Reverendo Guilherme. Reverendo Guilherme, antes de ir direto ao ponto de como interpretar a Bíblia, eu faria uma outra pergunta. Por que a Bíblia desperta tanto interesse? Não é? Por que a Bíblia desperta tanto interesse? Porque nós temos aí muitas pessoas e deixando, inclusive, né, o campo artístico, outras áreas de formação, e já se, né, dispõe a interpretar a Escritura. Por que a Bíblia traz tanta curiosidade assim? Ela é tida como o livro mais lido, né, da história da humanidade, e a gente percebe como, de alguma maneira, o ser humano tem ali por ela um amor, e tem outros até que, em algum grau, em alguma medida, até ódio também, né? A palavra de Deus, ela acaba suscitando e falando muito, até mesmo, não só na questão do intelecto, da consciência, mas até nas emoções do indivíduo. É justamente por ser esse livro, e nós cremos nisso, puro, perfeito, mas que vai suscitar os meus pecados. Vai suscitar agora, naquele que não é puro, como a palavra do Senhor o as minhas questões. E por vezes isso pode, em algum grau, em alguma medida, me fazer agora, em termos de consciência, entender, perceber a minha pecaminosidade e me fazer agora caminhar para um caminho de reconciliação, de perdão, ou, de fato, eu agora criar algum tipo de repulsa, falar, não, isso aqui não é mais atual, isso aqui, na verdade, precisa ser, entre aspas, atualizado, ou tantas outras questões que por aí afora tem se dito, né, em termos de práticas, em termos de condutas, como se a Bíblia ela não fosse para nós hoje. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a palavra do Senhor ela é para hoje ainda extremamente prática, útil, necessária, mas é claro que ela vai mostrar ali os meus pecados, as minhas questões. E como eu então vou agora me apresentar a ela colocando de forma muito clara, por exemplo, o Senhor Jesus ali nas suas parábolas, falando ao povo sobre questões do cotidiano, de forma prática, da vida diária do povo. Ele se utilizava daquelas ilustrações para trazer algum tipo de ensino, de forma tão bonita, mas ao mesmo tempo, é claro, falava diretamente ao coração, e é isso que eu entendo, né? Uma palavra que fala diretamente ao coração do ser humano. Muito bem. E nós temos aí um conjunto de 66 livros, né, Timóteo? 66 livros.
Nós vamos aí dos livros da lei aos livros poéticos, proféticos, históricos, né, as narrativas biográficas, né? Esse livro atrai por ser de fato, como o nome diz, uma biblioteca, né? Um conjunto de livros que com multifacetário, tantos assuntos diferentes que falam tanto a alma do ser humano. E na caminhada dessa interpretação bíblica, Timóteo, percebemos que muitas vezes as pessoas confundem, né, no processo de interpretação a autoria, o desejo do autor, o tipo de narrativa, o tipo de literatura, né, a gramática. Como é que você percebe isso e como que nós poderíamos ajudar as pessoas, né, a entender a complexidade da Escritura Sagrada e, ao mesmo tempo, a alegria, né, de mergulhar nesse livro que nós podemos estudar todos os dias e ainda tem muita coisa para estudar. Exatamente. É muito bonito. A Bíblia ela é muito rica, tem uma riqueza, uma pluralidade. Inclusive, ela foi escrita em períodos diferentes, por pessoas diferentes, em contextos diferentes, com propósitos diferentes, né? A gente entende que tudo isso cumpriu um único propósito de Deus, de revelar sua palavra. Mas em cada um desses momentos, a gente tem ali particularidades, tem propósitos, né? Como a gente disse. E às vezes a pessoa ela lê toda a Escritura como se fosse uma única coisa, como se fosse um manual de regras de Deus pra gente. Então eu olho para a Bíblia e acho que é um grande vade-mecum de Deus, né? Deus vai dizer o que pode e o que não pode fazer, e você tem que ler toda a Escritura para entender e se adequar, e quando na verdade não é assim. Deus ele está revelando ali outros propósitos, ele está revelando, por exemplo, como ele age na história, ele está revelando como ele cuida do seu povo no meio de situações. Então a gente tem nas narrativas o mover de Deus, a ação de Deus. A gente tem, por exemplo, nos livros Salmos, né? A gente tem ali o coração humano sendo derramado diante de Deus, né? Com emoções tanto de alegria, exultação, adoração, quanto de lamento, tristeza, súplica. E até crise de fé. Crises, né? O crente pode ter crise? Tem. Exatamente. Ele abre o coração Tá liberado, nos Salmos, né? exatamente. Tá aqui, tô cheio de crise aqui. Isso, exatamente. E tem alguns trechos que são sim normativos, faça isso, não faça aquilo, evite isso, fuja daquilo. A gente tem esses trechos, esses momentos. Então é preciso conhecer essa pluralidade para então entender, né? Quando eu fiz seminário, eu tive um professor que ele tinha uma frase muito interessante, que a Bíblia nunca vai poder significar o que ela nunca significou. Né? Então qual que é a ideia? Eu tenho que ler, entender qual que foi a ideia lá atrás, o que o autor quis escrever para o seu público original. Uma vez entendido isso, eu faço a transposição e trago para o dia de hoje. O que as pessoas querem fazer? Elas leem o texto e elas já tentam trazer uma aplicação prática sem nem entender o porquê, quando, como, para quem o texto foi escrito lá atrás. E aí, nessa transposição apressada, erros, heresias, divagações assim, do imaginário humano acontecem, né? O cara vai colocar ali, talvez, coisas que ele acredita, porque ele acha que o texto está dizendo, mas ele não foi lá atrás e se preocupou em entender de verdade o que o texto estava dizendo lá atrás. Né? E aí vem uma pergunta para o Piva, pegando carona aí no seu raciocínio, né? Quais são os problemas mais comuns, Piva, na interpretação da Escritura Sagrada? Né? O que nós percebemos, assim, que são os problemas mais usuais e, assim, facilmente detectáveis na interpretação da Bíblia? Eu creio que um dos principais, e a partir dele é que os outros vêm, é que nós mais queremos colocar já da nossa compreensão ao entender o texto, ao invés de deixar que o texto fale formando a nossa compreensão. É lógico, isenção zero não existe. Todos nós temos a nossa história de vida, nossos pressupostos e a nossa formação. Mas justamente conscientes disso, procurar saber
tanto quanto possível separar. Então o que o reverendo Timóteo falou é importantíssimo. Eu me reportar às questões técnicas mesmo, dos destinatários, o contexto, isso me ajuda. São como que guardrails que não vão me deixando sair da estrada, mesmo quando talvez eu perca um pouco a minha direção, eu bato, já logo eu volto. Mas mesmo na estrada, para não ficar fazendo zigue-zague, eu volto também a uma questão que eu comentei em outra oportunidade, que é a questão, ainda que pareça muito subjetiva, é a do Espírito Santo. Porque, afinal de contas, muitos leem e também todos dizem que foi o Espírito Santo que falou. Ok, mas basta uma revista em todo o contexto da Escritura, já que na Confissão de Fé de Westminster diz que a Escritura interpreta a própria Escritura. Isto é, isto que eu entendi aqui faz harmonia, tem conexão e se repete em outro lugar da Escritura. Pode ser que aquele termo, aquela palavra aconteça uma única vez, mas a doutrina a qual ela está ligada, ela aparece em outros campos da Escritura. Então não é possível compreender uma coisa em um lugar que não se veja em outro da Escritura. Então esse é outro guardrail também que ajuda bastante a gente perceber se está saindo ou não. Então temos alguns elementos objetivos, alguns elementos transcendentes, que é o Espírito realmente iluminando, dando tranquilidade ao seu coração e vendo como outros também, guiados pelo mesmo Espírito, chegaram àquela conclusão. Em Mateus 22, né, Jesus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Uma das coisas bastante interessantes é a associação que Jesus Cristo faz entre poder e conhecimento. Poder e conhecimento. E muitas vezes as pessoas criam exatamente uma ruptura entre as duas coisas. Parece que se você conhece, você não tem poder. Se você tem poder, lhe falta conhecimento, né? Então, é esse cerceando o espírito. Cerceando o espírito, né? E isso é muito ruim. A minha preocupação, realmente é uma preocupação, e eu já expressei essa preocupação em vários momentos da minha vida, e eu quero que aqueles que nos acompanham entendam essa preocupação, que é para o próprio benefício de todos, é o seguinte: se você tem um problema cardíaco, por exemplo, eu sempre uso essa ilustração, você vai ao melhor médico. Você vai ao melhor médico, ele que estudou, tem formação, tem experiência, não é? E às vezes você faz até um esforço financeiro para ter um diagnóstico preciso de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que acompanha, uma pessoa que sabe, para você estar descansado naquele acompanhamento, não é? Mas quando nós falamos de interpretação da Escritura, muitas pessoas não se preocupam em buscar esse mesmo tipo de excelência para com aquele que está ali transmitindo esse ensino, que é eterno. Ele não é temporal, ele é eterno. Ele não atinge apenas uma área da nossa vida, ele atinge todas as áreas da nossa vida. Por isso que a interpretação da Escritura é tão sério. Porque ele atinge a sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida profissional, né? Ele atinge todas as áreas, a sua relação com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então, aqueles que estão nos ouvindo, saibam que interpretar corretamente a Bíblia é, para você, uma vacina santa, que vai evitar que você seja contaminado com tantas enfermidades que existem hoje em dia no campo da espiritualidade. Então, primeiro desafio: acompanhe, observe, busque pessoas que entendam daquilo que estão ensinando. Não se faz um teólogo num final de semana. Não se faz um teólogo com 1 ano. Não se faz um teólogo com 2 anos. Você precisa ter uma longa caminhada. E é preciso ver o tipo de formação que ele tem, com quem ele andou, o que ele está lendo, não é? Qual é a ética de vida dele, a quem ele está servindo. Tudo isso compõe esse universo que é tão importante para você então começar a construir a sua caminhada em busca da interpretação correta da Escritura Sagrada. E aí, reverendo Guilherme, vem uma pergunta que não quer calar. Bom, a pessoa está aqui nos ouvindo, ela diz assim: eu quero hoje chegar em casa, isso aqui é para todos nós, tá? Quero hoje chegar em casa, abrir a Bíblia pela primeira vez,
para, de fato, interpretar. Qual seria... vamos pensar em vários passos aqui, mas um vai completar o outro. Primeira coisa que te chama a atenção nisso, Guilherme? Primeira coisa, ela deve, abrindo a palavra com toda a reverência, entendendo que é a palavra do Senhor, não é exatamente assim um livro que é falível, que de alguma maneira, e a gente aqui não está dizendo que a pessoa, ela não pode, de alguma maneira ali, se colocar, como por exemplo alguns salmistas fizeram, no sentido de questionar algo, não duvidando do Senhor, mas colocando aquilo e expondo aquilo ao Senhor, porque a gente sabe bem como a Bíblia, como falei há pouco, ela vai suscitar nossas questões, vai muitas vezes mexer com o seu coração. Você vai lendo ela, você vai, na verdade, muitas vezes se percebendo como um mentiroso, como alguém falho, como alguém que carece, mas ao mesmo tempo você deve fazer o próximo movimento, que é você encontrar em Cristo a solução, de você encontrar em Cristo a esperança. Então, a minha sugestão seria você, principalmente quem vai agora iniciar uma caminhada nesse sentido, comece pelos evangelhos. Comece conhecendo acerca de Cristo, comece conhecendo acerca daquele que veio para ser de fato o caminho, a verdade e a vida da sua vida, da sua existência, né? Então, comece conhecendo de fato o protagonista de toda a Bíblia, que não sou eu, que não é denominação alguma, mas é Cristo Jesus. Então, você leia os textos entendendo que há um protagonista, seja Antigo, seja Novo Testamento, e vai entendendo, principalmente do Antigo para o Novo, esse descortinar, esse apontar. E ali nos Evangelhos ele vai então se revelar como a própria verdade do Senhor encarnada, que é Cristo Jesus. Você começou falando uma coisa interessantíssima. O primeiro passo é entender o que está em suas mãos. Né? Nós não estamos falando de uma literatura comum. Nós não estamos falando de um livro de autoria humana comum. Isso é importante. É importante você que vai começar a pegar a Bíblia e dizer: isto aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é um livro santo, separado. Esse livro é diferente dos outros. Para isso, se ele vai me guiar para Deus, que Deus me conduza nessa linha de raciocínio. Então, a primeira coisa seria a oração mesmo, né? Oração respeitosa para com a palavra. Reverência. Não idólatra para com a palavra, mas respeitosa. Porque tem gente que idolatra o livro, né? Calma. Mas você peca por excesso de boa vontade, né? Vai devagar. Então você precisa ter o respeito, a reverência e entender a canonicidade, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade, né, daquela escritura que está em suas mãos. E a oração é fundamental. A segunda coisa que o reverendo Guilherme está te dando a dica é uma história. O livro é uma história, a história da salvação. E tem como o protagonista o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e no caso dos evangelhos, a pessoa de Jesus Cristo. Maravilha. Tenho certeza que alguém está anotando. Né? Vamos lá, Timóteo. Bom, diante de um livro tão magnífico, de algo especial como a palavra de Deus, né? A palavra às vezes até perde o sentido que a gente fala tanto, né? Palavra de Deus, mas é a palavra de Deus pra gente. E, dando continuidade, saber o nosso lugar. Quem nós somos em relação àquele texto. A gente está aqui para ser transformado por esse texto ou a gente está aqui para criticar esse texto? Boa. Né? Boa. Então, com qual postura eu vou chegar nesse texto? Atualizar, né? Quem entendeu, entendeu. Pois é, porque às vezes a gente chega com uma postura arrogante, uma postura de que eu vim aqui para conhecer esse Jesus, vim aqui para conhecer esse livro, mas não me interessa o que ele diz sobre a minha vida. Né? Então a pessoa, às vezes a gente conhece, né? Inclusive, veja na internet, teólogos que sabem muito de Bíblia, mas aquilo não faz o menor sentido para o coração e para a alma dele. Verdade. Ele tem um conhecimento intelectual e ponto. Inclusive nas grandes academias do mundo. Sim, sim. As grandes academias teológicas do mundo. Grandes teólogos produzindo grandes livros. Negam tudo aquilo que está dizendo ali. Eles mesmos não acreditam, né? Estudam como se fosse um livro qualquer. Daí o erro do primeiro passo que a gente leva. Isso. Excelente aí. Continua. Exatamente. Não, e concluo dizendo isso, que você tem que chegar nesse texto com uma postura de humildade e submissão.
Eu sou pecador, eu sou falho, eu careço desse remédio que está aqui dentro. Eu venho aqui para me transformar, para ser curado, para ser alimentado. Então, com qual postura você chega no texto? Chegue com uma postura de humildade. Isso faz toda a diferença. Opa, ótimo. Piva, vamos lá, próximo passo. Eu creio que nós ocidentais somos muito dualistas. Se eu uso um elemento físico e técnico, eu estou desprezando o espiritual. Se eu penso em algo transcendente e espiritual, como é a mensagem que está na letra que está impressa no livro, eu não posso usar nada de intelectual. Calvino fala muito bem de como Deus fez a própria escritura. Ele chama de acomodação, no sentido em que um Deus infinito tinha que comunicar parte de si em uma linguagem finita para pessoas finitas. Então aí está a escritura nos originais em que foram escritos e em boas traduções que nós temos. Então você precisa, se você quer fazer um estudo genuíno, você precisa considerar as questões gramaticais, contextuais, gêneros literários, e isso está no que nós chamamos campo da ciência. Mas não se esqueça, verdade é verdade de Deus. Se pela graça geral ele permitiu que alguém chegasse a esse conhecimento dessas verdades na ciência, que o fez. Estão talvez nas mãos de muitos que não têm a Cristo como Salvador? É verdade. Mas isso não torna esses princípios de estudo inválidos. Então precisa passar por isso. Mas depois dessa etapa, ou conjuntamente, a vida devocional diante de Deus, o que foi falado pelo reverendo Guilherme, endossado pelo senhor na questão da oração e completado pelo Timóteo também, falando da questão vivencial e de como eu quero ser transformado por aquilo. Então, aí a escritura deixa de ser uma coisa que eu coloco na minha lupa, na minha mesa de trabalho, no meu microscópio, e eu vou fazer o diagnóstico. Eu é que me coloco no microscópio de Deus para que eu seja examinado à luz dessa escritura e transformado. A perspectiva é completamente outra e aí você começa a entender. E finalmente, eu cito a frase clássica de Agostinho: não entenda para crer, creia para entender. E ele não está falando de uma fé cega, mas dizendo, você não entenderá tudo num primeiro momento. E em muitas coisas, nunca, nem mesmo no céu. Porque você no céu ainda será limitado e Deus não. Mas o que você precisa entender da Escritura, você tem elementos suficientes a partir da fé, da iluminação do Espírito e do seu estudo intencional, diligente e perseverante. Então, para aqueles que estão nos ouvindo aqui, perceber a importância do livro, do autor do livro, orar e rogar para que Deus te dê capacitação para entender, fazer a leitura desse livro, entendendo que é uma leitura pessoal, quem é você à luz do texto sagrado, e a partir daí observar que este livro vai te transformar. Então, não é o indivíduo criticando o livro, mas o indivíduo deixando o livro criticá-lo. Isso aí. Eu não tenho poder para criticar aquele livro, mas aquele livro tem todo o conhecimento e o diagnóstico preciso para detectar todas as minhas falhas. Só essa atitude humilde já abre portas para o conhecimento. Portas, e por isso incomoda tanto. Exato. Ninguém quer. Ninguém naturalmente. Expõe. Ele não é um livro de autoajuda. ele é de ajuda do alto. Exatamente. E a ajuda do alto, ela vem para mostrar onde está a enfermidade e tratar. Não é? Então, essa é uma disposição. Outra coisa importante, aí agora é minha parte aqui, eu creio que é morar num livro. Se alguém me perguntasse assim, como é que eu começo? More num livro da Escritura Sagrada. Você tem 66. Então, você pode morar nos evangelhos, que é a história de Jesus. Escolha um dos livros, Mateus, Marcos, Lucas ou João. E vá morar nesse livro. Então, vai ser excelente. Porque o que significa morar no livro?
significa que você vai ler aquele livro com calma. A Escritura Sagrada não é um livro que você lê em 10 minutos. Você pode ler em 10 minutos, mas você não vai capturar, porque a palavra do Senhor diz: medita dia e noite, né? No livro da Escritura Sagrada. Então você tem que, o livro da vida, né? Esse livro que transforma, que é para a vida toda, né? Então você tem que, a minha orientação para você seria: more no livro. Então vamos lá, vamos pegar o Evangelho de Lucas, que é o maior, né? Já vou começar logo com o maior. Não tô nem propondo Marcos, que é o menor. Vai logo para Lucas, que é o maior. E aí, quem foi esse Lucas? Procure saber. Quem foi esse Lucas? Por que ele foi chamado para escrever? A quem ele escreveu? O que mais ele escreveu? O que mais ele escreveu? Já vai para Atos, né? O que mais ele escreveu? Escreva, faça anotações sobre cada capítulo. Observe as palavras-chave, observe os verbos, os tempos verbais, os personagens principais. Comece a realmente usar esse livro. Não tenha pressa, novamente, more no livro. More no livro 1 ano. Mas ao final daquele ano, você vai poder dizer: conheço bastante, Lucas, não exaustivamente. E aí a outra surpresa que as pessoas vão ter, né? Vão descobrir que, por mais que a gente estude, a gente ainda tem muito para estudar. É inesgotável, né? Estamos estudando há tantos anos, né, a Escritura Sagrada, e cada dia que nós abrimos tem uma novidade. Você percebe uma coisa diferente, Deus fala ao seu coração, uma mensagem, né, que vem somar na sua caminhada com Ele. Então, tá aqui, a minha dica seria essa, tá? Então, vai morar nesse livro, entender os personagens, escreve do lado, põe aqui, olha, Lucas, tem Jesus, tem José, tem Maria, tem Mateus, quem são esses personagens? Onde é que eles aparecem novamente, né? E assim você vai caminhar e vai descobrir o prazer de conhecer. Vamos lá. Outra rodada de dicas para interpretar corretamente a Escritura. Não, e até quando você estava colocando, falando dessa questão de nós muitas vezes revisitarmos aquele texto, tem aquele livro do Osborne, Espiral Hermenêutica, em que ele vai falar ali, vai defender um livro excelente, e que ele vai defender a tese de que conforme a nossa maturidade, conforme a nossa caminhada, nós vamos revisitando um determinado texto, e não é que a gente agora vai entender algo completamente diferente do que a gente entendia, mas aquele texto vai falando ao nosso coração, e essa espiral, esse movimento que naturalmente é guiado, sem dúvida, não pelo Senhor, mas que nos traz também parte do nosso estudo, da nossa bagagem que a gente vai adquirindo, isso ajuda demais. Então, nossa sugestão, e aí eu também ia colocar uma boa Bíblia de estudos, com ali uma ferramenta, com algum tipo de comentários que sejam realmente pertinentes, por exemplo, a Bíblia de Genebra, que são, na verdade, confiáveis, vão te dando ali um pouquinho mais de contexto, um pouquinho mais de entendimento, por exemplo, por que o apóstolo Paulo fala daquela forma, falando, por exemplo, em 1 Coríntios e 2 Coríntios já tem uma caminhada ali. Então, você vai percebendo, e existem hoje ferramentas, até na internet, mas assim, às vezes é perigosa, né? A internet, em termos de confiabilidade do conteúdo, quem fala, por isso a gente diz, então, uma boa literatura, boas bíblias, né, que facilitem um pouco mais essa questão da interpretação, e como a gente até já colocou aí em alguns podcasts para trás, uma igreja que pregue de fato a Bíblia como ela é. Isso. Doa quem doer, como se diz, né? E a gente sabe bem, enquanto pregadores que somos, de que aquela palavra que vamos pregar, anunciar, ela, primeiramente, o Senhor falou a nós, ao nosso coração. Antes de eu agora expor e trazer ao povo do Senhor aquela palavra, o Senhor incomodou a mim. E que você, de fato, se vincule a uma igreja em que pastores, eles realmente olhem a palavra de Deus como palavra de Deus, e não meramente um instrumento de trabalho, que também é um grande risco que se corre. Isso aí, muito bem. Bom, pegando carona aqui na resposta do Guilherme sobre a internet, que tem conteúdos que não são confiáveis, eu queria dar uma dica prática, que é um site americano, um conteúdo americano que chama Bible Project.
né, fazendo a tradução literal, Projeto Bíblia. Ótimo. E eles têm uma série de vídeos, um vídeo para cada livro da Bíblia. Então vamos supor, você vai ler ali o livro de Crônicas, você vai ler Esther, você vai ler Apocalipse, que é um livro que chama muita atenção. Então você tem ali um panorama, uma explicação ali de 7 a 10 minutos, tem ele em português, todos os livros em português. Então você tem ali o contexto, a intenção, as divisões, temáticas dentro do livro. E aí quando você vai ler o livro, primeiro você estuda, quando você vai ler o livro, é diferente, você não está ali tateando no escuro, você não está ali tentando entender o que está acontecendo, mas você já tem primeiro um panorama da sala, um panorama de temas, e aí quando você vai lendo, você absorve muito mais, você entende muito melhor, e é uma dica que eu tenho passado para as pessoas que me procuram, como ler melhor, como entender aquilo, enfim. Muito por bem. aí. Próximo passo, Piva. Eu diria que uma literatura que às vezes ela é esquecida, talvez até desprezada, até nos seminários às vezes, mas são os livros de introdução ao Antigo e ao Novo Testamento. Por quê? São informações extra Bíblia, não propriamente doutrinárias, mas históricas, geográficas, e que vão te dar todo o contexto que é muito distante de nós, geográfica, temporal e culturalmente. Então, por exemplo, você vai ler o livro de Josué. Então, o Bible Project ajuda muito a sistematizar o conteúdo literário do livro. Mas e o conteúdo histórico? Então, esses livros de introdução ao Antigo e ao Novo Testamento, o título é esse mesmo. Geralmente tem vários com o mesmo título. Procure de editoras confiáveis, vai te ajudar imensamente antes de ler o livro, ou mesmo ao longo, eles vão fazendo uma divisão de capítulos e lançando os conceitos e os pontos ao longo do capítulo, então é muito interessante, ajuda demais. É um livro, geralmente livros únicos, que você vai usar para o resto da vida, porque ninguém vai decorar tudo que está ali. Então, quando você volta a ler aquele livro, faz uma consulta de novo para reavivar a memória. Muito bem, olha, chegamos ao final do nosso podcast. Poderíamos conversar sobre esse tema, né? Horas e horas e horas, e podemos até, num outro momento, voltar a esse tema. Olha, querido, foi muito bom ter você aqui conosco nesse podcast. Esperamos você na Igreja Presbiteriana de Brasília, na Entrequadra Sul, 313, 314, todos os domingos. E lá tem uma dica. Aos domingos, nós temos às 10h15 da manhã a nossa Escola Bíblica Dominical. São vários cursos e você pode escolher um deles, totalmente gratuito, para participar conosco e aprender com os pastores, líderes da nossa igreja, presbíteros, que dão aulas maravilhosas e vários temas, ensinando você a compreender essa caminhada. Você pode participar conosco, está convidado. Deus te abençoe e até a próxima.